Voltando então com o Esporte na TV desta quinta-feira, hoje já é 24 de maio de 2018, né? Como o ano, olha, passa voando, né? Daqui uns dias já vem aí a metade do ano, dia 12 de junho tem o Dia dos Namorados, o pessoal já pode começar a preparar, né? Depois já vem a sequência do ano, final do ano, olha, passa voando, né? A gente falou bastante no primeiro bloco de Grêmio, falamos também dos times aqui do Vale dos Sinos, mas agora nesse segundo bloco vamos falar um pouquinho de internacional e, lógico, né, das restantes equipes aí do futebol brasileiro que atuaram tanto por Libertadores da América como pela Copa do Brasil. Ontem, lá no Allianz Parque, lá no estádio do Palmeiras, um jogo surpreendente, né? O América Mineiro tinha perdido em casa para a equipe do Palmeiras em Belo Horizonte pelo placar de 2-1. Pois bem, ontem lá em São Paulo, com em torno de 20 mil pessoas no estádio do Palmeiras, o América Mineiro saiu vencendo por 1-0, estava construindo uma vitória que levaria a decisão para os pênaltis, e olha, o Palmeiras teve muitas dificuldades, um pouco, claro, a gente tem que compreender, até em cima daquilo que a gente já falou, né, da situação de não ter o Dudu de última hora, mas não justifica, porque o Palmeiras é amplamente, né, superior à equipe do América Mineiro, e o Palmeiras foi buscar o empate somente no segundo tempo, final 1-1, jogo equilibrado. O Palmeiras acabou garantindo a sua classificação, mas olha, foi ali, né? Na bacia das almas, como o pessoal brinca, o Palmeiras conseguiu essa classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Pela Libertadores da América, o Flamengo, né, era outro time brasileiro que queria ser primeiro do seu grupo. Assim como o Palmeiras garantiu o primeiro lugar, assim como o Grêmio garantiu o primeiro lugar do seu grupo, o Cruzeiro também, né, foi o primeiro lugar do seu grupo, o Flamengo também queria essa primeira colocação. Mas para isso precisaria vencer o River Plate lá no Monumental de Núñez, lá em Buenos Aires. Não conseguiu. Ficou no empate 0-0. River Plate termina como primeiro do grupo, Flamengo como segundo. E aí começa uma situação bem interessante, porque o Grêmio já começa a projetar quem poderia ser o seu adversário na próxima fase da Libertadores. E um deles pode ser o Flamengo, né? Porque o Grêmio primeiro de um grupo, o Flamengo segundo do outro. Até alguns anos atrás tinha aquela situação de primeiro contra 16º, segundo contra 15º. Agora não mais. Os 8 primeiros ficam num pote, os 8 segundos no outro pote. Existe um sorteio para se definir os confrontos. E olha, como segundo lugar, o Grêmio pode enfrentar o Flamengo do Rio, Boca Juniors da Argentina, Racing da Argentina, Atlético Tucumã da Argentina, Cerro Porteño, que foi seu adversário no grupo do Paraguai. Então, equipes fortes, hein? Nessa segunda posição, ainda tem a possibilidade do Santos, do Nacional do Uruguai, próprio Corinthians, Independente da Argentina. Ou seja, não vai ser fácil não, essa Libertadores está bem complicada, o Grêmio vai ter que jogar muito. Hoje à noite, né, o Santos define a sua vida, Corinthians também, 2 jogos importantes também na Libertadores da América para os outros clubes brasileiros. E lógico, né, saindo da Libertadores da América, falar um pouquinho de internacional. O Inter que hoje, nessa quinta-feira, apresentou na parte da manhã o Rodrigo Caetano, é ele mesmo, ele que começou lá no RS Futebol, nessa função de diretor executivo, acabou passando por Grêmio, depois foi para o Rio de Janeiro, fez uma carreira no Rio, né, como diretor do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, enfim, rodou as equipes do Rio de Janeiro e foi contratado pelo Internacional para a função de diretor executivo. O Jorge Macedo, que era o diretor executivo até a semana passada, foi demitido, então o Inter confirma Rodrigo Caetano. E, na minha opinião, um dos melhores profissionais nessa área, viu? É qualificadíssimo. Muitos profissionais vieram aí no embalo do sucesso do Rodrigo Caetano, conhece bastante futebol. O Inter tem tudo para se dar bem, é um grande profissional, mas tem que ver, né, se a estrutura, a própria direção política do Internacional, né, o presidente, vice-presidente, vão dar essa estrutura, essa condição de trabalho para o Rodrigo Caetano, para ele poder desenvolver o seu trabalho aí com qualidade. O Inter que também no próximo domingo entra em campo contra a equipe do Corinthians, grande jogo no estádio Beira-Rio, promessa aí de grande público também. O Inter que está a 1 ponto do Grêmio, está com 8 pontos, mas a 5 do líder Atlético Mineiro, e claro, quer uma vitória, né, para manter esse embalo. Venceu na última segunda-feira a equipe da Chapecoense, vencendo o Corinthians, daria um salto aí na tabela de classificação, mas a gente sabe que não é fácil. O Corinthians que vai estrear novo técnico, né? A gente sabe, na verdade, estreia hoje já pela Libertadores, a equipe do Corinthians, o Osmar Loz, mas no Campeonato Brasileiro vai ser a estreia do Osmar Loz, que foi técnico da base do Internacional durante muito tempo e com muito sucesso. Teve muito sucesso o Osmar Loz aí,
treinando as categorias de base do Inter, depois foi treinar as categorias de base do Corinthians e teve aí um sucesso espetacular, né? E agora chega aí a condição de técnico principal da equipe paulista com a saída do Fábio Carille no domingo. Então teremos esse confronto Inter e Corinthians, 16 horas, né? 4 da tarde de domingo, no estádio Beira-Rio. Eu estou falando que vamos ter Inter e Corinthians, que vamos ter Ceará e Grêmio, tudo isso se os aviões tiverem combustível para levarem essas equipes de um lado para o outro, né? Porque todos nós estamos sentindo na pele essa dificuldade a nível Brasil, e já se cogitou no dia de hoje na CBF um adiamento dessa rodada devido a essa dificuldade. Aeroportos em vários locais do Brasil estão fechando o acesso dos aviões, né? Não está tendo como liberação para pouso, liberação para decolagem, devido à falta de combustível. As aeronaves não estão podendo ser reabastecidas em muitos locais. A informação que se tem é que o aeroporto de Congonhas, um dos principais do Brasil, né, de São Paulo, já está fechado. O aeroporto de Brasília só está aceitando pouso e decolagem de aviões que já vêm com combustível suficiente, ou seja, não está reabastecendo em Brasília. O aeroporto de Salvador está com esse problema, o de Recife também, ou seja, vários aeroportos do Brasil já com grandes dificuldades. Alguns já dizendo que só vai ter combustível até amanhã. Então, lógico, né, ninguém é inconsequente para pensar em fazer algo diferente. Se for necessário, vai ter o adiamento da rodada, porque não tem como acabar forçando as equipes a jogarem sem ter condição de estar no local das partidas, né? Então o Corinthians tem que vir para o Rio Grande do Sul, o Grêmio tem que atravessar o Brasil, as outras equipes também de Série A, Série B, Série C, Série D tem que voar por todo esse país. Então, de alguma forma, a CBF vai ter que organizar esse final de semana, né, que todos nós estamos vivendo aí uma grande crise devido ao protesto dos caminhoneiros. Prometi, né, lá no início do programa, falar um pouquinho de Fórmula 1, já que hoje é quinta-feira, dia de automobilismo. Poxa, GP de Mônaco, né, um dos principais do calendário da Fórmula 1. O Lewis Hamilton é o atual líder do campeonato, mas o Sebastian Vettel, ele quer a recuperação e promete, pelo menos nos treinos livres, prometeu que vai dar muito trabalho para o Lewis Hamilton nesse final de semana, né? O Lewis Hamilton, o inglês, o Sebastian Vettel da Ferrari, o alemão. Os dois nessa briga particular, os dois são tetracampeões mundiais, então quem vencer esse campeonato chegará ao 5º título mundial, se igualará aí ao histórico Juan Manuel Fangio, né, o argentino, que tem 5 títulos, só ficando atrás do heptacampeão Michael Schumacher. O Sebastian Vettel tem essa situação de também ser alemão e querer se aproximar, né, dá para se dizer, seu mestre. Várias vezes ele se referiu em entrevistas assim, dizendo que o Schumacher era um mestre, era um pai para ele no automobilismo. Então tem essa situação de querer esse campeonato. Mas não está fácil, não. O Hamilton conseguiu bons resultados nas últimas 2 corridas, ampliou a sua vantagem em cima do Sebastian Vettel, mas agora tem esse GP que, olha, é quase um campeonato à parte, né? Pela dificuldade de ultrapassagem, pela dificuldade de pilotagem. Olha, se o Delk, né, é o especialista de automobilismo aqui na Vale TV, ele pode falar com bastante propriedade, porque é um dos principais GPs de todo o calendário, sem dúvida nenhuma, né? É uma grande corrida, envolve todo o cenário, a questão do principado, né? Tem o príncipe de Mônaco, a princesa, sempre eles que entregam o troféu ao vencedor. Então tem todo um contexto em volta dessa corrida, como já dizia anteriormente, né? Até hoje, né? Já mais de 24 anos aí que o Ayrton Senna deixou todos os brasileiros, e ele segue sendo o maior vencedor de Mônaco com 6 corridas. É uma grande corrida, promete muito, e lógico, né, sempre tem aquelas possibilidades. Valtteri Bottas, grande piloto também da Mercedes, companheiro do Lewis Hamilton, quero também uma vitória. Kimi Raikkonen, da Ferrari, muito tempo não vence uma corrida, mas já foi campeão mundial. É um grande piloto e pode estar na briga também. Então são pilotos experientes, pilotos
que podem brigar ali com o Lewis Hamilton e com o Sebastian Vettel para, quem sabe, buscar essa vitória no próximo domingo. GP de Mônaco, a gente vai ficar acompanhando. E aí, semana que vem, claro, o Del, enfim, toda a equipe da Vale TV vai trazer as informações aqui no Esporte na TV. Certo, meus amigos? Quero agradecer a todos pela companhia, pela audiência nessa noite de quinta-feira. Amanhã à noite, 19h30, o Daniel volta aqui para o Campinho, né? Aqui para o Esporte na TV, ele que comanda. E na segunda-feira, pelo menos a informação que eu tenho, né? Parece que o Valdir já vai estar de volta aqui. Então, é o que a gente deseja aí, o grande Valdir Aisman. Ele sim, esse é o dono do campo aqui do Esporte na TV. Quanto tempo, quantos anos no ar já. Certo? Grande abraço a todos. Agradecer, falar aqui para o telespectador, a minha mãe, a Tereza, e a minha esposa, a Andressa, acompanhando o Esporte na TV em loco aqui nos estúdios da Vale TV. Certo? Grande abraço a todos.